Parte 3. O Rio Mar. 1. Não tínhamos ideia de onde aquele rio colossal nos levava. Apenas estimávamos e esperávamos que nos conduzisse ao Mar Doce. Quando o nosso conterrâneo, Vicente Inháñez Pinzón, capitão da nau Nina, na viagem de Cristóvão Colombo de 1492, veio para as Índias, descobriu que a água da costa onde navegava era quase doce. Achou, com razão, que estava na foz de um grande rio e decidiu explorar. Assim, ele subiu o curso d'água por cerca de 12 léguas. Encontrou muitas pessoas com o corpo pintado que se aproximaram dos barcos de modo tão amistoso como se tivessem se conhecido a vida toda. Pinzón capturou 36 desses indígenas e voltou ao mar. O explorador chamou o curso de água de Rio Grande, ou Mar Doce. Outros viajantes que passaram pela sua foz começaram, porém, a chamar o rio de Marañón, conforme os peruanos chamam os cajueiros que crescem nas margens do rio, próximo ao mar. Nós acreditávamos que era esse rio fenomenal que seguíamos. Na sua maior parte era plácido. Em alguns trechos alargava-se imensamente, a ponto de parecer que estávamos no mar, ou pelo menos perto dele. Peixes enormes e botos surgiam às vezes na superfície, seus lombos brilhando ao sol. Pássaros de todos os tons de verde, vermelho, azul, pintados e matizados de todas as cores, gritavam nas margens das imensas ilhas flutuantes que singravam aquelas águas. Enquanto seguíamos a corrente, procurávamos explorar a região, notando qualquer sinal de prosperidade e de trabalho humano, com a ideia de voltar àquela região e fundar um novo vice-reino. Ao menos era este o plano do capitão Orellana. Numa tarde modorrenta, aproximei-me dele enquanto fazia anotações e desenhos. Nas longas tardes a bordo, quando não estava vigiando as margens em busca de algum sinal de civilização, o capitão tomava galhos, folhas, frutos e mesmo as tartarugas que levávamos vivas nos barcos como suprimento de carne fresca e tentava reproduzi-las em seu diário. Ele parou de desenhar e me olhou com simpatia. Então, desviou o olhar para a extensão do rio e me confessou que sonhava voltar àquela região com a permissão do rei da Espanha para tomar posse daquela terra. Com ou sem Eldorado, porque estas terras são riquíssimas. Lembro-me nitidamente de ele dizer, o fogo da conquista em sua feição. Embora não tivéssemos bússola, percebíamos com clareza que o grande rio nos levava sempre para o leste, o que parecia confirmar nossa esperança de que chegaríamos ao Mar Doce. Como havíamos sido avisados por Aparia que encontraríamos guerreiros hostis, viajávamos no meio do rio. Tentando distinguir as margens distantes, imaginávamos o rico reino de Ica, que os chefes tinham descrito e que ficava ao norte e longe das margens. Falávamos sobre as mulheres guerreiras e sonhávamos com ouro. A magnitude do Marañón e as maravilhas que víamos em suas águas e ao redor delas embalavam essas visões. Descemos o rio por muitos dias sem encontrar povos hostis. Na verdade, Aparia, o Grande, havia enviado mensageiros rio abaixo para avisar sobre nossa passagem e garantir salvo-conduto.
Por vezes, nossos batedores, indo à frente da expedição em suas canoas, encontravam aldeias abandonadas, onde podíamos dormir confortavelmente. Em muitas ocasiões, descobrimos alimentos deixados pelos seus habitantes. Essa facilidade, porém, não durou muito. O capitão reconheceu pelas descrições que ouvira que estávamos saindo dos domínios de Aparia. A partir de então, temendo que tivéssemos dificuldade de obter suprimentos, ordenou que continuássemos com velocidade maior do que viajávamos até então. Numa manhã, quando saímos de uma aldeia abandonada, nossos bergantins foram abordados por 2 homens que vinham numa canoa. Pareciam amistosos e o capitão os convidou para virem a bordo, de modo que pudesse conversar com eles. O mais velho deles afirmou que conhecia bem aquela região e os meandros daqueles canais e passagens de água. O capitão ordenou que ele permanecesse conosco para nos guiar e mandou o outro de volta em sua canoa. Logo, ficou claro que aquele indígena não conhecia o rio como afirmava. Desse modo, o capitão cedeu uma canoa e ordenou que voltasse à sua aldeia. O encontro com os 2 nativos amistosos foi um marco. A partir daquele ponto, começamos a enfrentar dificuldades. Com os suprimentos escasseando, a fome voltou a nos assolar. Viajávamos agora por regiões desabitadas. As margens eram completamente cobertas por floresta, de modo que não conseguíamos encontrar locais adequados para passar a noite e também não conseguíamos pescar. Passamos a comer ervas e às vezes um pouco de milho assado. Em 6 de maio, com os alimentos que havíamos trazido da aldeia de Aparia quase no fim, nos aproximamos de um local que parecia ter sido habitado recentemente. O lugar tinha a vantagem de ser elevado, o que nos daria um bom ponto de defesa e observação. O capitão decidiu parar ali e procurar comida, enquanto outros iriam até os estuários para pescar. Pouco depois de os grupos de caça e pesca terem partido, Diego Mexia, ajudante de marceneiro que tinha se voluntariado para supervisionar a construção do Vitória, avistou um pássaro gordo empoleirado num galho de árvore à beira do rio. Mexia armou sua besta, mirou o pássaro e disparou. Contudo, o ferrolho do gatilho que prende a corda do arco saltou fora da arma e caiu no rio. Mexia não só errou o alvo, como estragou o mecanismo da arma, inutilizando-a. Algo grave, por conta do pouco número de balestras que trazíamos. Entretanto, Contreras, outro de nossos camaradas, estava pescando ali perto com uma das varas de bambu que havíamos improvisado. Sentindo a linha puxar, ele tirou da água um grande peixe que tinha engolido seu anzol. Como tínhamos poucos anzóis, Contreras abriu a barriga do peixe para recuperá-lo. Para a surpresa de todos, o ferrolho da besta de Mexia estava dentro do peixe e pudemos consertar a arma. Rimos, sentindo que tínhamos presenciado um pequeno milagre. No dia 12 de maio, chegamos à primeira aldeia do território do chefe Matiparo e nos certificamos que todas as bestas, arcabuzes e pólvora estivessem em boas condições de uso. Conforme Aparia tinha previsto, não fomos saudados com ofertas de comida, mas posso dizer, Frei Diego, que tivemos uma recepção muito calorosa.
Quando estávamos a cerca de 2 léguas da aldeia, vimos as cabanas brancas refletindo a luz do dia. Nas águas, uma grande flotilha de canoas subia o rio. As embarcações e seus tripulantes estavam preparados para a guerra. Cores fortes pintavam os corpos e os guerreiros erguiam seus escudos de pele de jacaré, de peixe-boi e de tapir, altos como um homem, protegendo-os dos pés à cabeça. A visão tornou-se ainda mais terrível porque nos lembramos das palavras de Aparia. Ele dissera que Matiparo era um senhor muito poderoso, com diversos grupos da nação dos Omaguás sob seu comando. Em seu reino, que se estendia por cerca de 100 léguas rio abaixo, mal havia espaço entre as aldeias que se seguiam umas às outras ao longo do rio. Matiparo, que governava a partir de uma ribanceira elevada, próxima ao rio, tinha a capacidade de organizar grandes exércitos rapidamente. Agora, milhares desses guerreiros vinham diretamente em nossa direção, remando furiosamente em esquadrões bem organizados, berrando gritos de guerra, acompanhados pelo som ameaçador dos tambores e das ensurdecedoras trombetas de madeira. O capitão Orellana teve apenas alguns momentos para organizar nossa defesa. Ordenou que o San Pedro e o Vitória se aproximassem um do outro e remassem juntos como se fôssemos uma única embarcação. Os atacantes se aproximaram dos nossos barcos de modo organizado e nos cercaram executando uma manobra de pinça. O capitão gritou então para os besteiros e arcabuzeiros, ordenando que se preparassem. Quando mandou que atirassem, a resposta nos desanimou a todos. A pólvora dos arcabuzes estava molhada, inutilizando as armas temporariamente. Caberia aos besteiros repelir o ataque. Imediatamente, todos os que tinham bestas começaram a disparar contra os indígenas, os quais já tinham se aproximado demais. Os besteiros disparavam suas armas freneticamente, matando alguns e ferindo outros, recarregando suas balestras com a costumeira velocidade. Apesar das baixas que infligiram momentaneamente, surpreendessem e detivessem as primeiras ondas de canoas, reforços numerosos continuavam a chegar, atacando-nos com violência. A batalha naval continuou. Em apoio aos besteiros, nós nos inclinávamos nas amuradas e golpeávamos com espadas e lanças os nossos atacantes, enquanto os besteiros recarregavam. Os nativos contra-atacavam com massas de madeira e atiravam lanças impulsionadas por atiradeiras. Enquanto lutávamos, os barcos foram se aproximando da aldeia. Ainda mais guerreiros lançaram-se na água com suas canoas, vindo em nossa direção de todos os lados. Nas margens elevadas desse trecho do rio, grande número de homens permanecia a postos para defender suas casas. Perto da vila, o combate se tornou ainda mais violento. Apesar do perigo, o capitão Orellana ordenou que mudássemos de tática. Iríamos passar para a ofensiva. Para tanto, desembarcaríamos e lutaríamos em terra. Os besteiros disparavam, recarregavam com fúria e velocidade e disparavam novamente. Os remadores fincavam seus remos na água com toda a força que tinham. Quando os 2 bergantins atingiram águas rasas, metade dos nossos homens pulou, água pela cintura, e atacamos com tanta violência com nossas espadas e lanças que conseguimos repelir a maioria dos guerreiros que defendiam aquela posição.
Enquanto avançávamos, os besteiros continuavam nas embarcações, defendendo-as dos nativos que ainda as atacavam a partir das suas canoas. Aos poucos, à custa de muito sacrifício, tomamos a posição mais elevada da aldeia. O capitão despachou então seu tenente Alonso de Robles e mais 25 homens para atacar o restante da vila, expulsando os indígenas que ainda resistiam. Também deviam procurar comida, uma vez que estávamos quase sem provisões. Robles comandou sua pequena força através da aldeia, abrindo caminho a cutiladas, pois, embora os indígenas parecessem estar se retirando, na verdade ainda defendiam suas casas. Robles percebeu que a aldeia se estendia a uma grande distância. Era enorme, organizada e bem provisionada com alimentos. Assim, em vez de continuar através da povoação, o tenente decidiu voltar até onde estávamos e informar o capitão sobre a situação. Robles nos encontrou abrigados temporariamente em algumas das casas que tomáramos. Apesar de termos assegurado essa posição relativamente segura, os bergantins continuavam a ser atacados pelas canoas. Àquela altura, muitos dos nossos estavam feridos. As armaduras, embora eficientes, deixavam áreas de nossos corpos desprotegidas. E sob o intenso ataque, não podíamos parar para cuidar dos ferimentos. O tenente Robles aproximou-se do capitão e lhe disse o que tinha visto ao percorrer a aldeia. Grande quantidade de alimento, tartarugas em cercados erguidos na água rasa, muito peixe e o biscoito que os nativos chamam de biju. Havia tanta abundância de provisões que seria suficiente para alimentar uma força expedicionária de 1.000 homens durante um ano. Não havia exagero no relato de Robles, pois os Omaguás são mesmo um povo muito sofisticado e industrioso. Cultivavam uma variedade de plantas, mandiocas, milho, feijão, inhame, diversos tipos de pimenta, abacaxis, abacate, batata doce, amendoim. Também mantinham um grande estoque de mel e eram grandes pescadores de peixe-boi, cuja pele usavam para fazer escudos e cuja carne secavam ao sol para armazenar. A carne do peixe-boi não só é deliciosa, mas também muito consistente. Com uma pequena quantidade, a pessoa fica mais satisfeita e tem mais energia do que se tivesse comido 2 vezes mais carne de carneiro. As criações de tartaruga dos Omaguás são grandes e elaboradas. Currais feitos em tanques rasos continham milhares de tartarugas de carne macia e saborosa. Na estação de desova, os omáguas soltam as fêmeas nas praias de areia ao longo do rio, onde elas depositam seus ovos. Quando as tartaruguinhas quebram as cascas e começam a caminhar pela praia, eles as recolhem, fazendo pequenos furos em suas carapaças, passando cipós através delas e rebocando as tartaruguinhas vivas em suas canoas através do rio até os currais que mantinham nas aldeias. Aqui são alimentadas e engordadas com folhas e plantas da floresta para serem consumidas posteriormente. Cada um desses animais tem o tamanho de uma roda de carroça e uma única tartaruga pode alimentar toda uma família. Todos nós julgamos que seria vantajoso permanecer naquela aldeia, se pudéssemos. Sabíamos, porém, que, devido ao grande tamanho da vila, não conseguiríamos capturar toda a povoação, mas as casas que tínhamos tomado e os bergantins constituíam uma sólida
e bem protegida posição de defesa. Conversamos rapidamente e decidimos que conseguir alimentos deveria ser nossa meta. Assim, o capitão Orellana ordenou que o tenente Maldonado escolhesse uma dúzia de soldados para ir recolher e trazer a maior quantidade de comida possível para a praia onde os bergantins estavam ancorados. Maldonado e seus homens saíram imediatamente e constataram que os omáguas estavam fugindo e levando com eles seus suprimentos. Ele e seus homens foram aos currais de tartarugas e conseguiram pegar mais de 100 até que os guerreiros se reorganizaram e começaram a cercá-los. Sua aparência era feroz e grotesca. Suas testas eram deformadas, encompridadas. Os homens tinham um bigode fino, escuro, diferente de todos os nativos que tínhamos encontrado até então. Os omáguas, eu soube depois, têm o bizarro costume de prensar entre 2 pranchas a cabeça das crianças recém-nascidas, para lhes dar uma estranha forma, fazendo com que pareçam, dizem eles, com a lua cheia. A mim, lembrava mais a mitra de um bispo do que uma cabeça humana. A deformação, aliada aos gritos de guerra, aos tambores, às trombetas e apitos, produziam um efeito amedrontador. De repente, Maldonado e seus homens viram-se cercados por um número muito maior de guerreiros do que podiam enfrentar. Reunindo-se numa fileira compacta, protegidos por seus escudos e armaduras metálicas, desferindo golpes precisos com as espadas, o tenente e seus 12 companheiros repeliram um ataque após o outro e, enquanto os indígenas se reagrupavam, voltavam a saquear todos os alimentos que conseguiam pegar. No entanto, quando a segunda onda de guerreiros omáguas se quebrou contra nossos homens, 2 espanhóis foram severamente feridos, o que encorajou os nativos. Outros mais caíram sobre Cristóbal Maldonado e seus homens com tanta resolução, tentando agarrá-los, que feriram 6 dos nossos companheiros, trespassados nos braços e pernas pelas lanças e flechas. O próprio Maldonado foi ferido no braço e levou um golpe de tacape no rosto. Agora, ondas e ondas de guerreiros nos atacavam incessantemente. Com metade do contingente ferida, alguns dos que ainda estavam em condições de lutar pediram a Maldonado para se retirarem até a posição guardada pelo capitão Orellana e protegida pelos bergantins. Mas Maldonado recusou. O tenente latiu ordens a seus homens, incitando-os a combater pela sua honra, gritando que, caso se retirassem, os omáguas ficariam ainda mais inflamados e os abateriam com certeza. Assim, em lugar de fugir, Maldonado reuniu seus companheiros menos feridos e atacou com tanta violência, cortando e decepando o que quer que encontrasse à frente, que os inimigos retrocederam. Enquanto Maldonado e seus homens lutavam pelas suas vidas, nós também enfrentávamos problemas. Com um intervalo no combate, fatigados e torturados pelo calor úmido da selva, tiramos nossas armaduras e entramos nas cabanas para descansar. Mesmo parecendo imprudente, estávamos tão esgotados que não teríamos outra coisa a fazer. Mas alguns guerreiros que nos observavam nos cercaram e atacaram. Antes mesmo de percebermos ou termos tempo de reagir, os omáguas estavam sobre nós. Derrubaram 4 dos nossos, abrindo ferimentos graves nos seus corpos, antes que Cristóbal de Aguilar,
um jovem experiente que tinha sido treinado nas batalhas contra os Incas, desse o alarme. Enquanto chamava os outros, Cristóbal enfrentou o inimigo e atacou com coragem os guerreiros que o cercavam. Ao ouvirmos o alarme, corremos das cabanas vizinhas, espadas nas mãos, em socorro dos nossos companheiros. A visão era intimidadora. As casas que tínhamos tomado estavam completamente flanqueadas por mais de 500 omáguas, cantando furiosos, prontos para a batalha. O capitão berrou a ordem para nos agruparmos e, com ele à frente do esquadrão, atacamos num bloco cerrado o grupo principal de inimigos. Lutamos continuamente, corpo a corpo, durante 2 horas. Um dos nossos, um veterano experiente chamado Blas de Medina, entrou na batalha com nada além de uma adaga, correndo entre a multidão de indígenas, cortando e lanhando com tanta paixão e bravura que nós, seus companheiros, ficamos admirados e inspirados a lutar ainda mais, especialmente no momento em que Blas teve sua coxa atravessada por uma lança. Depois de 2 horas de combate, conseguimos repelir os guerreiros, mas a um alto custo. 9 dos nossos homens tinham sido gravemente feridos. Eu mesmo tinha o antebraço cortado em diversas partes e meu ombro esquerdo tinha sido talhado por uma flecha de dente de peixe. Meu estado, porém, era bem melhor do que o dos meus companheiros. Quando Cristóbal de Aguilar gritou o alarme, tive tempo de colocar desajeitadamente minha couraça e pegar meu pequeno escudo e capacete. Os que haviam se lançado no combate apenas com sua espada tinham sofrido mais. Com os ataques interrompidos, ao menos momentaneamente, o capitão Orellana mandou-me ir com alguns dos outros homens menos feridos procurar Maldonado, se pudéssemos. Por sorte, logo encontramos seu grupo se retirando, vindo em nossa direção. Traziam grande quantidade de tartarugas, mas todos estavam feridos e muitos sangravam copiosamente. Um deles, um jovem de Andaluzia, cujo nome não me lembro, estava tão machucado que mal se aguentava em pé. Ele viria a morrer em consequência dos ferimentos, pouco mais de uma semana depois do combate. O número de feridos era considerável, 1/3 da nossa força. Vendo nosso estado e refletindo sobre a situação em que nos encontrávamos, o capitão Orellana ordenou que os soldados mais gravemente feridos recebessem cuidados imediatos nas cabanas que nos serviam de cabeça de ponte. Como o senhor bem sabe, Frei Diego, em nossas expedições geralmente é tarefa dos religiosos cuidar dos feridos. Entre nós eram os freis Carvajal e Gonzalo de Vera, que se ocupavam disso, como já lhe disse antes, embora os religiosos não tivessem remédios para tratá-los, a não ser algumas poucas beberagens que tinham aprendido a fazer no tempo em que passamos com Aparia e sua gente. As poções parecem ter tido efeito positivo, pois em poucas semanas todos se recuperaram, exceto aquele jovem que, como eu disse, recebera maior número de ferimentos. Enquanto os freis Carvajal e Gonzalo de Vera se ocupavam dos feridos, sentinelas ofegantes entraram na cabana, avisando que os guerreiros tinham voltado a se reunir e se preparavam para atacar de novo. O capitão Orellana despachou rapidamente 16 homens comandados por Cristóbal Henriques com ordens de repelir os guerreiros. A essa altura, parte da pólvora tinha secado e Henriques levou com ele um dos nossos arcabuzeiros. Tão logo o grupo saiu,
o arcabuzeiro teve uma das suas pernas empalada por uma flecha e não pôde acompanhar o grupo. Sem o poder de fogo do arcabuz, o pequeno destacamento não conseguiu desbaratar a grande força de inimigos. Mas os nativos ficaram num impasse e não contra-atacaram. Henriques manteve sua posição, protegendo-se entre as casas, e enviou um mensageiro para avisar o capitão Orellana das suas dificuldades e para pedir que enviasse mais homens, pois o número de guerreiros ou mágoas aumentava cada vez mais. O capitão, em vez de enviar reforços, mandou o mensageiro retornar com ordens para Henriques retroceder pouco a pouco, sem dar a ideia de estar se retirando, o que apenas provocaria um ataque. Henriques e seus homens retornaram lentamente, como se não estivessem diante de um combate. Assim que o destacamento de Henriques se reuniu a nós, começamos a carregar os barcos com os víveres que tínhamos conseguido pilhar na aldeia. Ao longe, os nativos nos observavam, mas não ousavam nos atacar. Antes de embarcar, o capitão nos reuniu em frente aos barcos e nos estimulou com suas palavras, lembrando-nos de todos os reveses que tínhamos enfrentado e encorajando-nos para o que ainda nos esperava. Prometeu, com a solenidade que o momento exigia, sobre o sangue que secava em nossas feridas, que não deixaria nenhum homem morrer naquele rio. Não estávamos mais numa missão de conquista, declarou ele, mas numa jornada de descoberta e exploração. O capitão sabia agora que para conquistar aquele reino era necessário um exército grande e bem equipado. Por ora, precisávamos continuar vivos e voltar à corte para pedir a Sua Majestade permissão para tomarmos as terras de Matiparo. O capitão ordenou que carregássemos os barcos rapidamente. Primeiro, colocamos a comida, milho, mandioca, centenas de tartarugas e carne seca que retiramos dos moquéns dos indígenas. Pegamos também grande quantidade de escudos de pele de peixe-boi, grandes e resistentes. Quando embarcamos, o capitão determinou que nenhum de nós fôssemos vistos mancando, pois queria dar a impressão de que nós, espanhóis, éramos invulneráveis às armas dos indígenas. Enquanto o sol se punha, tingindo de sangue o céu que escurecia, o último homem subiu a bordo e os remadores, alguns dos quais com as mãos quebradas pelos golpes de tacape ou sangrando dos cortes produzidos por lanças e flechas, assumiram suas posições. O capitão ordenou, então, que partíssemos. Sob a fraca luz da noite que caía, os remos mergulharam quase silenciosamente no sombrio Marañón e, alquebrados e desanimados, zarpamos. Quando os bergantins chegaram ao meio do rio, onde a corrente era mais rápida, olhamos para a margem da aldeia e vimos milhares de guerreiros erguendo suas lanças, batendo os tacapes desafiadoramente no chão, gritando e cantando. Centenas deles entraram em suas canoas, apesar da escuridão que caía, e começaram a perseguir o San Pedro e o Vitória.